Gostaria de desejar boa tarde, seja bem-vindo, senador Ciro Nogueira. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Saudar também Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, senador. Aí, Lídia Brito fazendo aqui comigo em tempo real no Jornal do Piauí. Agora, senador Ciro, estamos chegando no final do ano de 2020. Estamos agora no dia 24, véspera de Natal, e há uma semana da virada de ano. Ao contrário, pelo que o senhor estava dizendo aqui, antes de nós começarmos a entrevista, esse não será um período em que os recessos vão atrapalhar alguns diálogos, algumas conversas. Que diálogos é que o senador Ciro ainda tem com Brasília nesses últimos dias em relação ao estado do Piauí? Bem, eu acho que o meu foco agora é a questão de recursos, agora nessa reta final, é uma época importante que você consegue, presente em todos os ministérios, tendo os projetos encaminhados pelos prefeitos, muitos recursos para as mais diversas áreas do nosso estado. E talvez esse seja o melhor ano da nossa vida no que diz respeito à transferência de recursos para os nossos prefeitos, o próprio governo do estado. Nós estamos ajudando em algumas áreas de infraestrutura, principalmente nessa área de estradas. E eu espero que a gente tenha um sucesso muito grande até o dia 31. Nós vamos ficar em Brasília, já estarei na segunda cedo lá em Brasília, para que a gente possa acompanhar até o final do ano essas transferências, esses empenhos de recursos para o nosso estado. Quais são as expectativas em relação a esses encontros? Quais são os encontros que estão previstos para a segunda-feira? Eu passei essa semana toda visitando ministros, apresentando projetos, conversando com os prefeitos piauienses para ver quais são as suas prioridades. É necessário que esse prefeito apresente essas prioridades, esteja com os seus CIAFs em dia, direitinhos, para que não se incombe, né? Para que esteja tudo regulamentado, apresente essas propostas. E nos últimos dias nós tivemos, acho que só essa semana nós tivemos perto de 100 milhões de reais empenhados para essas prefeituras, nas mais diversas áreas. 100 milhões? Acho que vamos ultrapassar isso nas mais diversas áreas, na área de educação, saúde, infraestrutura, equipamentos, né? Então são coisas que a gente tem trazido para o nosso estado e isso vai fazer muita diferença para que a gente possa já iniciar o próximo ano com muito trabalho no nosso estado. Preocupa de alguma forma, senador, as projeções econômicas para o próximo ano com relação a esse amparo aos municípios? Vamos ter muitas dificuldades, né? Eu tenho alertado muitos prefeitos, nós queremos, a partir do início do próximo ano, fazer um grande programa de gestão para apresentar através da nossa fundação. Hoje mesmo estive reunido com o prefeito da capital, Firmino Filho, temos o nosso Silvio Mendes, que eu espero que com eles, o Washington Bonfim, possam apresentar e levar essa gestão eficiente para os prefeitos, que eles vão ter muita dificuldade, tem que se equacionar bem, troca de experiências, melhorar a qualidade dos serviços que vão ser prestados à população a partir do próximo ano. E é um ano de dificuldade orçamentária, é verdade, por isso que as pessoas têm que se preparar, esses prefeitos novos têm que iniciar o ano com tudo planejado, para que a gente não possa ter problema de atraso de salários, falta de recursos para prestar serviços à população. Agora... Perdão, só para não deixar passar, Firmino Filho, Silvio Mendes e Washington Bonfim vão fazer esse diálogo, esse contato com os prefeitos? Como é que está? É o que eu quero. Nós temos a Fundação Milton Campos, do partido, que eu quero a partir do próximo ano. Temos experiência, o professor Kleber Montezuma, mesmo aqui na capital, que tem uma gestão fantástica. Gestões eficientes no interior do estado, né? Nós temos um caso muito emblemático que foi em Bom Jesus e Oeiras, são pessoas que fizeram grandes gestões na área de educação, que eu acho que pode se expandir e a gente poder levar essas experiências para as outras prefeituras, para que as prefeituras possam melhorar. Principalmente, eu quero focar, não vou negar para vocês, na área de educação. Nesses últimos dias, grande parte desses recursos que eu falei aqui são ônibus escolares, escolas, quadras poliesportivas, que eu quero que seja... já há algum tempo que eu estou angustiado para iniciar esse trabalho, para melhorar a educação do Piauí como um todo. Em algumas cidades nós já temos exemplos de sucesso, mas eu quero levar isso para os 224 municípios piauienses. Essa consultoria, essa aproximação do prefeito Firmino Filho com essas lideranças do interior do Piauí também já seria aí uma preparação para essa base e essa chapa que o senhor está construindo para 2022? Olha, eu considero o prefeito Firmino Filho não o melhor gestor do Piauí, o melhor gestor do país. É um homem experiente, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Vai estar comigo percorrendo no interior. 2022 está longe, não tem muita coisa, mas é um nome fantástico. Se ele, na época, em 2022,
for o melhor candidato, vai ter todo o meu apoio para ser o candidato a governador do Piauí. Mas nós só vamos discutir isso em 2022. Eu estou consciente que não se faz uma eleição dessa só com um partido. Nós temos que ter diversos partidos envolvidos e ver o melhor nome para a população e para as lideranças, para que a gente possa fazer uma mudança de gestão aqui no nosso estado. Esse aqui é o meu grande sonho. Eu acho que existe uma estagnação muito grande administrativa do atual governo, um governo sem esperança, sem expectativa, e que eu acho que nós temos que transmitir para a população uma esperança de renovar esse estado, de colocar a população em primeiro lugar, de não ter os partidos e os acordos políticos acima dos interesses da população. Eu acho que esse é o que me movimenta, o que me incentiva a percorrer esse estado a partir de janeiro com essas novas ideias para o nosso estado. Senador, o governo federal, desse período agora de pandemia, deu um reforço aos municípios, aos estados, à população através de auxílios emergenciais. A pandemia não foi embora, a vacina deve chegar no começo de janeiro, a vacinação no Brasil deve começar aí em janeiro, mas fica uma dúvida nos municípios, como vai ser o amanhã, já que o governo tem dado sinais de que é preciso revisar esses auxílios. O senhor, como liderança política do Progressistas, como presidente do partido a nível nacional, como é que o senhor acha que deve ser o diálogo com o governo federal para garantir a extensão desses auxílios? Ou é o caso mesmo de começar a se revisar e reduzi-los? Olha, tem alguns pontos que tem que ser abordados. Primeiro, se dependesse do governo federal, esse auxílio da população seria eterno, seria muito bom. Nós temos um problema orçamentário. Não adianta querer mentir, de querer se enganar a população, que tem que ter uma conta para ser paga. Nós temos um momento difícil, que foi da pandemia. Se não fosse esse auxílio emergencial proporcionado pelo presidente Bolsonaro, nós estaríamos convivendo com saques, um verdadeiro caos na população. E graças a esse apoio que foi dado através do auxílio emergencial e aos municípios e aos estados, nós tivemos condições de atravessar esse momento tão difícil. Agora nós temos que começar a pensar na nossa retomada. Eu acho que o auxílio emergencial tem que ser para quem precisa, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que não têm condições de ser sua manutenção, mas temos que ter a fonte. Nós temos que buscar, e eu acho que nós temos que ter o ideal era nós termos uma reforma tributária agora para buscar buscar fontes que pudessem manter esse auxílio, né, para que as pessoas que realmente precisam no nosso país tenham o socorro do Estado. Mas tem que ser com muita responsabilidade para que a gente não possa fazer as coisas com irresponsabilidade, para que as gerações futuras não possam pagar uma conta que seja impagável. Então nós temos que ter muita responsabilidade, é uma discussão que tem que ser séria e transparente, sem nenhum tipo de visão eleitoral, por exemplo, né? Ainda bem que nós estamos 2 anos antes das eleições, nós temos que pensar isso no nosso país e principalmente nas pessoas que precisam. Essa reforma tributária, você acredita que acontecerá ou seria bom que acontecesse, mas ela é plausível, é possível que aconteça? Não tenho dúvida que existem 2 reformas que nós temos que fazer no próximo ano, a reforma tributária e a reforma administrativa. Para 21? Para 21. Nós temos que ter isso agora. Infelizmente, essa questão eleitoral na Câmara e no Senado atrapalhou e inviabilizou essas reformas, que eram muito importantes para que no início do próximo ano, com a nossa retomada econômica, eu tenho certeza com a chegada das vacinas, nós pudéssemos ter isso para alavancar o nosso crescimento econômico. Mas, infelizmente, não foi. Mas vamos, a partir do próximo ano, com a eleição das 2 casas, focar e aprovar essas reformas que são fundamentais para o nosso país. Senador, o senhor reuniu a oposição aqui, que faz a oposição na Assembleia Legislativa, né, e se colocou à disposição para auxiliar, ajudar esses parlamentares. Como é que o Progressistas vai fazer esse protagonismo com relação à oposição ao governador Wellington Dias aqui no estado? É um movimento que não é só dos progressistas, ali tinha vários parlamentares de outros partidos, pessoas que têm um histórico de oposição, em que a gente resolveu agora unificar os nossos esforços, principalmente no que diz respeito à fiscalização. É fundamental que as nossas assessorias, as pessoas acompanhem as contas do Estado. Eu fiquei até assustado com a quantidade de denúncias que me trouxeram ali de situações e malfeitos com a coisa pública que estão acontecendo no governo do Estado. Mas nós temos que agora partir para usar os órgãos de fiscalização do Estado, auxiliar, poder usar a própria a imprensa para que ela possa receber esses subsídios. E nós temos agora o nosso trabalho de oposição, uma oposição construtiva, uma oposição que quer diálogo, quer mostrar, não só criticar o que está errado, mas apontar o rumo correto. Esse é o foco de uma oposição que nós queremos construir
com aqueles membros. Mas a oposição segue sendo minoria na Assembleia Legislativa, apesar, digamos, do reforço do Progressistas, né? Isso impõe dificuldades e desafios. Mas ela tem um papel. Antigamente, a oposição só tinha 3 deputados e tinha o seu papel. Agora vamos para 7 deputados que estarão lá. Eu não tenho dúvida que com o tempo isso vai aumentar. Porque é o sentimento da população. A população quer mudança. A população mandou um recado nessa eleição, um recado tanto no interior do Estado, que eu fui favorável, né? Nós temos no perfil das pessoas próximas ao Senado, em torno de 180, 190 prefeitos foram reeleitos. Na capital houve uma mudança também, né? Existe um sentimento, eu não estava favorável a essa mudança, mas temos que respeitar. Então é um desejo que a população, essas lideranças da Assembleia vão acabar ficando também favoráveis a esse desejo da população, porque senão eles mesmos vão ser varridos na próxima eleição. E os nomes progressistas que hoje fazem parte ainda da gestão do governador Wellington Dias, o senhor acredita que pode haver aí essa mudança para a oposição? Como é que ficam esses nomes dentro do partido? Olha, cada coisa é seu tempo. Eu mesmo votei no governador Wellington Dias, chegou um momento que nós rompemos, né? Essas pessoas votaram no governador Wellington Dias, elas têm todo o direito de permanecer nos seus cargos, apoiar o governador no que for certo. Mas lá na frente vão ter que fazer a sua decisão. Aqui existe, desde muito tempo, 2 grupos muito fortes. É um grupo que tem uma consistência muito forte no interior, na capital. Pela primeira vez, o grupo de oposição nos últimos anos se formou tão forte, até majoritário do que é o do governo do Estado, no que diz respeito de lideranças no interior e na capital. Se isso vai se consolidar, o tempo vai dizer. Eu, pelas pesquisas que eu tenho, pelo sentimento de mudança, de falta de esperança no atual governador, eu não tenho dúvida que isso vai ocorrer, não. Vamos falar um pouquinho a respeito da eleição que está prevista para Câmara e Senado nesse começo de 2021. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lançou o nome de Baleia Rossi como o candidato que vai receber o apoio dele. Como é que o senhor vê esse lançamento, especificamente, e como é que deve ser a posição do Progressistas frente a essa disputa eleitoral? Olha, foi lançado o presidente do MDB, que é o deputado Baleia Rossi, um grande amigo meu, temos que respeitar a sua posição, mas eu acho que na Câmara dos Deputados já existe uma posição bem consolidada do deputado Arthur Lira. Eu acho que hoje, se tivesse uma eleição hoje, ele teria pelo menos 2/3 dos votos da Câmara dos Deputados. Eu acredito que até o final da eleição pode ser que a gente chegue, uma candidatura única lá na Câmara dos Deputados. Tentando um consenso. Eu acredito que daqui a pouco o deputado Baleia é um homem experiente, vai se iniciar a eleição, se ele vê viabilidade, lógico, ele vai, mas não é um homem para marcar posição, não. O Senado é que existe uma imprevisibilidade muito grande, existia a expectativa da recondução do Davi Alcolumbre, depois não, existe um vazio enorme. Não tem nenhum candidato favorito ainda. Acredito que só agora em janeiro que nas discussões irão acontecer no Senado Federal para a gente chegar a um nome que possa nos conduzir pelos próximos 2 anos. Qual deve ser o perfil de um presidente do Senado? Já o senhor entende que na Câmara a coisa está um pouco desenhada, meio resolvida. O senhor está interpretando assim. Mas no Senado, qual deve ser pelo menos o perfil do futuro presidente? Diante até daquelas confusões que vimos, de questionamentos em torno do nome do senador alagoano, me fugiu agora o nome do Renan Calheiros. Qual deve ser o perfil para construir eventualmente um consenso em torno disso? Olha, eu acho que tem que ser um homem que tenha noção do momento que o país está vivendo, das reformas que têm que ser implementadas, tem que ser um homem que tenha responsabilidade, mas também tenha um sentimento de respeitar a maioria, de colocar os projetos. Porque o que acontece às vezes na Câmara, nós temos sistemas muito presidencialistas. Se um presidente do Senado não quiser colocar as coisas em votação, ele não coloca. Então, isso tem que ser, ele tem que respeitar a maioria, tem que ser uma pessoa que tenha esse sentimento. Lá, nós representamos os estados. É fundamental essa interação com os estados do nosso país. É o único lugar que um senador do Piauí tem o mesmo valor de um senador de São Paulo, né? Diferente da Câmara, que tem muito mais deputado de São Paulo que deputado do Piauí. Então, tem o mesmo poder. Então, é onde é a casa moderadora, a casa também, a grande maioria foram eu sou até uma exceção, são ex-governadores, pessoas que já tiveram uma certa história, são pessoas mais experientes, então é um poder mais moderador. Eu acho que essa pessoa tem que entrar consciente nesse momento que o país precisa, de fazer essas reformas, de ajudar o presidente da República, porque ele representa a vontade da população, que o elegeu há 2 anos atrás. Então, eu espero que venha uma pessoa com esse intuito,
de implementar tudo isso que o país está precisando nesse momento. Trazendo aqui para Teresina, senador, o partido apoiou o nome de Kleber Montezuma, mas na Câmara de Teresina a discussão da possibilidade de alguns nomes do partido não serem oposição ao prefeito eleito, doutor Pessoa. Há uma expectativa de uma reunião entre o senhor e os vereadores da legenda. Qual é a orientação do senhor como presidente para os vereadores progressistas? Olha, que ajudem o prefeito. Eu sou contra participar com indicação de cargos que tenham participação em governo. Não tem sentido. Nós ficamos na oposição. Agora, que seja uma oposição construtiva, que possa ajudar o prefeito. Eu considero o doutor Pessoa um homem bem intencionado, um homem de bem, que quer acertar. Eu tenho algumas dúvidas da gestão dele, né, que ele vai implementar para Teresina. Mas ele vai pegar uma prefeitura muito organizada, uma prefeitura com muito dinheiro em caixa. Nós vamos deixar 1 bilhão em obras aí, que estão em plena execução, outras que estão sendo iniciadas. Essa semana mesmo eu já coloquei recursos aqui para a capital, que é o centro de monitoramento. Então são muitas coisas que vão ser, que o doutor Pessoa tem que ter a capacidade de tocar. Mas o que depender de mim, eu vou torcer para que dê certo. Eu me lembro que quando na eleição do Firmino, talvez a eleição mais disputada da história de Teresina, foi aquela do Alberto contra o Firmino e depois foi aquela do Firmino contra o Elmano, que eu coordenei a campanha do Elmano. No dia seguinte, o Firmino estava me procurando para que a gente pudesse ajudar a cidade de Teresina. E eu posso ajudar o Estado de Teresina. Jamais farei oposição à cidade de Teresina. Jamais farei oposição ao Estado do Piauí. Sou oposição ao governador Wellington Dias, sou oposição ao doutor Pessoa. Mas nada que não podemos juntar, sentar e que eu possa ajudar a nossa capital para que ela se desenvolva. É como se o partido, então, libera a sua bancada para seguir, os vereadores seguirem a posição que acharem melhor com relação a isso? Lógico, eles são donos do seu mandato, jamais vai ter questão fechada de não votar os projetos que sejam de interesse da população, que sejam de interesse da pessoa. O Pessoa está chegando respaldado pela população de Teresina, que votou majoritariamente, nós temos que respeitar isso, tá certo? Agora, o que nós não concordarmos, nós temos todo o direito de fazer uma oposição que possa fiscalizar, que possa ajudar a cidade de Teresina. Eu acho que esse é o intuito que eu quero dos nossos vereadores. O senhor disse que está à disposição para dialogar e oferecer o suporte que for da condição de senador precisar para a gestão de doutor Pessoa em favor de Teresina. Esse aceno já foi feito, esse diálogo, ou é cedo para isso? É o seguinte, eu não tenho diálogo com o doutor Pessoa, eu tenho respeito por ele. Algumas pessoas querem promover essa integração, porque sabe da minha influência em Brasília, que eu posso ajudar a cidade de Teresina. E eu estou disponível, ele já pediu uma reunião com todos os nossos deputados e senadores, nós devemos promover isso. Temos alguma dificuldade com essa questão do Covid, mas agora no início do ano nós vamos fazer uma reunião com ele, vamos ver o que... A bancada vai sempre se colocar à disposição, e aqui eu falo em nome do deputado Átila Lira, que é o coordenador da bancada. O que nós pudermos ajudar a gestão do doutor Pessoa aqui, nós vamos ajudar. Mas essa ajuda não precisa ser com cargos, com indicação de pessoas. Nós podemos ajudar apoiando os projetos que sejam bons para a população de Teresina. O senhor falou aí de dúvidas com relação a essa gestão futura. Que tipo de questionamento o senhor tem com relação a doutor Pessoa, a gestão, né? Olha, às vezes eu tenho medo assim, de politizar de muita administração, né? Você vê, por exemplo, a composição das SDUs está totalmente politizada. Antigamente não era assim. Eu tenho um pouco de receio nessa, botar político demais gerindo as coisas. Mas todos podem nos surpreender positivamente, e eu estou torcendo por isso, que essas pessoas sejam eficientes, se assessorem bem, usem bons técnicos. Nós temos uma prefeitura muito enxuta, mas é muito ali na ponta do lápis, não dá para ter nenhum tipo de erro, que aí, fatalmente, as coisas para serem recuperadas depois é muito difícil. Então, as contas das prefeituras, sempre eu vejo o esforço do prefeito para mantê-las em dia, fazer uma gestão responsável, e eu torço isso pelo doutor Pessoa. Eu espero que ele tenha feito, estou torcendo para que ele tenha feito acerto nessas indicações, mas vamos aguardar como a população. Existe uma dúvida muito grande. As pessoas não votaram no Pessoa por achar que ele era o mais competente, né? Então, votaram porque tinham uma expectativa de mudança, de mudar, a fazer as transformações que Teresina está o mesmo grupo há 35 anos na prefeitura. Então, muita gente está na expectativa. Eu tenho certeza
que a maioria da população do Piauí tem uma certa dúvida, não sou só eu não. A população está aguardando, mas estamos todos torcendo para que ele dê certo. Senador, para a gente falar um pouquinho, já chegando no final da nossa conversa, falando um pouquinho de Brasil, chega aí agora a metade o mandato do presidente Jair Bolsonaro, e terá mais 2 anos pela frente. Como é que o senhor avaliou esses 2 anos do presidente? Que expectativas o senhor gera para a gestão de Bolsonaro para os próximos 2? A expectativa é muito positiva. O presidente iniciou uma gestão muito conturbada, que eu acho que não ia dar certo aquilo, daquela forma de embate, era incentivando, fecha Supremo, fecha Congresso, uma estabilidade muito grande no país. Aquele foi uma avaliação errada. Eu acredito que depois ele viu que tinha que trazer estabilidade no país. Não adianta você ter um país que não se respeite as instituições, que não respeite as pessoas que são legitimamente eleitas ou foram indicadas para exercer suas funções, seja no judiciário, seja no legislativo e no próprio executivo. Então, tem que haver respeito de parte a parte. Acho que o presidente, nos últimos tempos, deu uma estabilizada. Foi fundamental nesse momento, por mais que a grande mídia tente denegrir a sua imagem, às vezes pensar algumas frases dele para denegrir, mas ele foi fundamental nesse apoio aos estados, municípios e principalmente à população. Então nós vamos agora, tenho certeza que a partir do próximo ano, aprovar essas reformas, dar estabilidade ao nosso país e nós termos uma retomada do nosso crescimento, que é o que importa, gerar emprego e renda e assistência a quem precisa no nosso país. Então, o senhor acredita que esses próximos 2 anos serão os 2 anos onde ele vai encontrar um cenário mais tranquilo para trabalhar? Assim eu espero. Assim eu espero que a gente vai sair dessa pandemia, se Deus quiser. Vamos virar essa nossa parte, se ver livre dessas máscaras que nós não estamos usando aqui porque estamos no distanciamento, né? Poder ver nossas famílias, frequentar os lugares, os nossos idosos poderem sair de casa. Eu acho que vai ser toda a dificuldade que nós tivemos no 2020, eu tenho uma expectativa enorme pelo ano de 2021, para que a gente possa ter nossa retomada econômica e termos, principalmente, de volta as nossas vidas, né? Podermos abraçar as nossas pessoas. Hoje, que é um dia de Natal, vocês vão me permitir até desejar um grande Natal à população do meu estado, o próximo Ano Novo, mas eu queria mesmo estar abraçando as pessoas. Hoje, eu sou uma pessoa que gosto muito de estar presente nos municípios, ter um contato direto com as pessoas, poder abraçar, ter esse contato forte. Isso nos está fazendo falta a todos nós. E eu espero que a gente tenha isso de volta no próximo ano. Senador Ciro Nogueira, muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí. Obrigado. Eu que agradeço. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado pela oportunidade.